Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o mercado e como ele se apresenta como um ser vivo, até mesmo uma pessoa, ou até mesmo uma entidade. Algo meio estranho, porque é isso que muitas vezes a gente ouve, né? Os jornalistas têm o hábito de falar coisas do tipo: olha, o mercado amanheceu pessimista, o mercado amanheceu desconfiado, né? Cria uma ideia de que parece que o mercado ele tem humor, ele tem mau humor, ele tem sentimentos, ele tem uma psicologia, né? E que tudo tem que estar em volta dele. Né? A gente está até ouvindo agora hoje umas expressões do tipo há uma esquizofrenia do mercado. Quer dizer, de novo, parece que o mercado é mais do que uma entidade, um ser vivo, um ser humano, algo parecido. E que esse indivíduo, quando contrariado, ele tem um comportamento, digamos assim, meio de tentar contornar ou não situações, punir ou não governos, e assim vai. O mercado realmente ele se apresenta como um ser vivo. Tá? E mais, a impressão que dá é que nós, seres humanos, nós estamos aqui para servir o mercado. Se os governos não seguirem a cartilha do mercado, ele se enfurece. Um governo pode ser mal avaliado se o mercado perceber que ele não está seguindo os dizeres do próprio mercado. Estão verificando uma situação estranha, porque a economia ela foi criada, desenvolvida pelo ser humano, e não o contrário. A economia ela não está aqui para ser servida. A economia ela foi criada, desenvolvida para buscar justamente a democratização dos recursos materiais, tá? A análise desses recursos materiais, de como viver bem, adequadamente. Quer dizer, o ser humano em si, a ideia e a perspectiva é essa, mas não é o que a gente está vendo. Parece que nós temos que seguir a cartilha do mercado. De novo, esse ser vivo, esse ente que tem mau humor, tem bom humor, né? E que tem a perspectiva de sempre contrariar ou não algum governo. Então a gente está falando de uma situação curiosa, porque não foi a primeira vez que a gente percebeu esse tipo de situação. Se você verificar na história, por exemplo, lá no início da modernidade na Europa, o pai da economia moderna, Adam Smith, dizia que o mercado era uma mão invisível. Como assim? Né? Era uma metáfora que ele dizia assim: é uma mão invisível em que ele funciona, mas você não consegue ver. Por quê? Porque o mercado ele precisa só de dois componentes: produtor e consumidor. Se eu tenho produtor e consumidor, pronto. Isso para mim já basta. Tá? Era essa a filosofia, a ideia antigamente. Então, essa mão invisível ela funciona e muitas vezes não percebemos. Só que esse conceito de mão invisível foi substituído por muitos outros. E hoje o mercado ele se apresenta como essa entidade poderosa, e detalhe, mais poderosa do que os próprios governos, o próprio Estado. E quem não seguir a cartilha do mercado está sujeito que a ser mal visto. Tá? E uma coisa que é interessante no mercado é que frequentemente ele erra, e erra muito. Vamos lembrar que a crise de 29, a maior crise econômica da história do capitalismo, ocorreu justamente por especulações e por ideias do mercado. Vamos lembrar que a segunda maior crise econômica, a de 2008, foi provocada, desenvolvida por quê? Por especialistas do mercado, que falavam que os títulos da renda pública, aliás, os títulos das hipotecas norte-americanas seriam uma espécie de modelo seguro e que o mercado aprovava.
e no final houve uma quebra generalizada, provocando a segunda maior crise econômica da história do capitalismo. De novo a gente está vendo isso, né? O mercado ele especula, ele diz o que é certo, o que é errado, mas ele não tem, digamos assim, um fundamento, que talvez é o mais importante, que é o humanista. O mercado só olha números, só vê números. Ele não vê pessoas. E não interessa para eles. Quer um exemplo bem prático disso? O presidente da Argentina, Milei, se tu analisar com calma, ele está seguindo todas as regras que o mercado exige. Isso fez com que o que? As cotas, né, a ideia de investimento para a Argentina começassem a ser melhoradas, porque o mercado está dizendo, olha, o Milei está seguindo as regras que eu estou ditando. Oh, isso é maravilhoso, isso é perfeito. Tá? Só que isso não é racional. Porque se tu analisar com calma, é o seguinte, o Milei está fazendo o que o mercado está dizendo, enxugando a máquina pública, deixando de investir em educação, em saneamento, em cultura, que para o mercado só é um mando de besteira, o mercado entende que isso é besteira, isso é bobagem, isso não serve para nada. Né? E o que está acontecendo agora? Né? Nós estamos verificando na Argentina um dos maiores índices de pobreza e desigualdade. O número de miseráveis é cada vez maior, porque o mercado não quer saber disso. O mercado foi criado por seres humanos, mas ele não é um humanista. Ele não se apresenta como humanista, ele olha só números, ele não quer saber de pessoas. Não interessa. Esse é o ponto. Quando você olha aqui para o Brasil, é interessante, o mercado agora ele está de mau humor, pode perceber. E isso faz com que o dólar aumente. Aumentando o dólar, ficando muito elevado, os produtos, né, aqui no Brasil, muitos deles importados, começam a ficar caros. E não precisa ser, na verdade, produtos importados, mas que são regulamentados, desenvolvidos, que tem como parâmetro o dólar, como o petróleo, por exemplo, ou até mesmo a carne, a tendência, na verdade, é tudo ficar mais caro, porque o dólar está caro em comparação ao real. Mas por quê? Porque o mercado não está vendo que as reformas acontecendo, elas estão acontecendo, estão sendo aprovadas pelo Congresso, e mesmo assim o mercado está de mau humor. Outra coisa, os grandes especialistas, o mercado de novo, disse que o Brasil não ia crescer nada esse ano, cresceu 3%. Erro grosseiro do Estado. Aliás, erro grosseiro do mercado. Né? Mas nessa hora ninguém quer falar nada. Não aconteceu nada, não sei o quê. Quer dizer, o mercado errou. E outra coisa, toda vez que o Estado, um governo, investe em coisas que visam ajudar os mais pobres, o mercado fica irado. De novo, o Brasil, na atualidade, é um dos países que mais investe em quê? Em modelos no sentido de poder auxiliar os mais pobres. As políticas de assistência social, de serviços sociais para os mais pobres. Mas o mercado não quer saber disso. De novo, o mercado é essa entidade que foi criado por seres humanos, mas não está nem aí para os seres humanos. Aliás, só para um tipo de ser humano. Os mais ricos, os mais bem nascidos, porque os pobres não interessam ao mercado, ele não quer saber disso. E a gente está verificando essa situação. Hoje o mercado está de mau humor, por isso que você está vendo o quê? Toda hora notícias, olha, o dólar está o quê? Está R$6 e alguma coisa, o maior índice da história. Por quê? Porque o governo está fazendo alguma coisa errada? Não. Porque o governo está sendo contra as pessoas, principalmente as mais pobres? Não. É porque o governo simplesmente está contrariando essa entidade, esse ser vivo chamado mercado, que se comporta como essa geração Z, que tem um comportamento meio que bipolar de vez em quando, que de vez em quando é mimado, e só gosta de ser o que é agraciado. Mas o mercado não vai vencer. Ele não pode vencer. O que tem que vencer é o ser humano.
Nós, seres humanos, somos mais importantes que o mercado. E toda vez que o mercado erra, como ocorreu agora, quando ele disse que nesse ano de 2024 o Brasil não ia crescer nada e cresceu 3%, ele se cala. Passa a página, porque não interessa. Eu errei. Nem vou admitir que errei. Simplesmente passo a página. Isso é o mercado. Esse ser vivo que muitas vezes é paranoico, normalmente tem um mau humor, tem bom humor, né? Aceita algum governo, rejeita algum governo, mas no final das contas é um instrumento criado pelo ser humano e deveria estar servindo o ser humano. Só que aqui, no modelo que a gente está vivendo, é o contrário. Ele está aqui com o intuito, ser servido. O Deus mercado, que parece que não é mais um ser vivo, é simplesmente um Deus acima do bem e do mal. E é assim que ele se comporta. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.